Começando agora mais um episódio do podcast Marcados. Hoje, episódio 7, um episódio muito especial e você já vai entender por quê. O meu convidado, ele é um designer. Na sua carreira, ficou marcado por passar em empresas que estavam envolvidas em tecnologia de alguma forma. Então, a gente tem a Kaordic, a gente tem a Lynx, o que é muito legal, porque eu também fiz trabalho para a Lynx. E agora, atualmente, a VTEX, que é onde ele está hoje, onde ele é diretor de Growth SMB. Para quem não sabe, SMB é Small Business. Então, é como se ele estivesse atuando na área de pequenos negócios dentro da VTEX. Para minha surpresa, fiquei sabendo dessa notícia hoje, aqui exclusivo no podcast Marcados, ele é sócio da Loja Integrada também. Então, hoje, ele divide a sua atenção em diversas frentes, não só branding, como eu conhecia, mas ele também está ali olhando a parte de aquisição, de product marketing e também de ativações. Hoje, a gente vai conversar com o Gustavo Ruchot. Oi, Gus. Oi, esse lance de falar que eu fiquei marcado pelas empresas onde eu passei, tá no script também? Marcado? Não. Não, na verdade, eu quis dizer que ficou marcado o fato de elas serem de tecnologia, o principal, de elas terem isso em comum, dessas principais que você passou. Achei que era por causa do nome do podcast. Mas oi, tudo bom, André? Tudo ótimo, Gus. Cara, que emoção! Muita emoção. Eu não posso negar que eu estou um pouco nervoso. Deixa eu até já explicar aqui para a nossa audiência. Esse episódio é especial porque semana passada foi divulgado o rebranding da Loja Integrada. Eu vou deixar o Gus contar para você, caso você não saiba o que é a Loja Integrada, mas para você entender, o Gus foi o responsável por liderar esse projeto de rebranding dentro da Loja Integrada e ele me contratou a minha consultoria de marca para ajudá-lo nesse processo. Então, hoje a gente vai ter uma conversa aqui muito bacana sobre bastidores, mas a ideia é mostrar para vocês, para trazer essa conversa para os dois lados do projeto de rebranding. Essa era a minha ideia. Agora, Gus, para quem não sabe o que é a Loja Integrada, conta para eles. Bom, falando de forma simples, ela é uma ferramenta para você criar uma loja virtual. Mas acho que é interessante sobre ela é que tem muita plataforma de e-commerce, né, que é o termo técnico por aí, plataformas para empresas de tudo que é tamanho. A própria VTEX, né, de onde a Loja Integrada está aos poucos saindo, ganhando um pouco de autonomia, apesar de ainda fazer parte do grupo VTEX, a VTEX oferece plataformas de e-commerce para grandes contas. Então, todo aquele processo de negociação comercial, em que você tem um gerente, um diretor comercial, que começa aquele flerte, né, longo com o alto executivo de uma empresa de muito impacto no Brasil ou no mundo, e eventualmente a coisa está rodando e a loja está no ar. No caso da Loja Integrada, ela é também uma plataforma de e-commerce, mas a grande diferença é que é para o público extremamente amplo, né? Por isso o SMB, Small and Medium Business, mas eu diria até que é para micro e pequenas empresas, e não só empresas, pessoas só com CNPJ também podem criar. Então, ela é self-service, né? Você vai lá no site, cria por conta própria, ela é gratuita para começar, se quiser continuar grátis para sempre, em tese você pode, apesar de que a gente oferece planos pagos, oferece um ecossistema também de soluções, mas ela é basicamente isso, né? Para você levar o seu negócio físico ou online para uma página própria, para um site próprio, ou começar do zero também. Em outras palavras, é a maior plataforma de e-commerce do Brasil. Também tem isso. Entendi. Também dá para falar dessa forma, né? Cara, então assim, não tem como a gente começar essa conversa sem você me explicar esse negócio de sócio. Isso eu não sabia. Meu Deus, nada demais, gente. Então conta para mim. Existem alguns de nós que são agora acionistas da Loja Integrada, né? A gente está no movimento de criação de bastante autonomia da VTEX, porque a Loja Integrada, ela, há 7 anos, ela foi uma empresa fundada, apartada, mas ela foi adquirida pela VTEX, né? E a gente ficou nesse colo por bastante tempo. E, ultimamente, a gente começou a criar um pouco mais nossos próprios processos, entendendo que nosso público, nossos produtos são muito diferentes, de fato, né? E agora a gente tem um board de conselho próprio, a gente tem uma sociedade própria, né? E, por acaso, eu faço parte dela. Isso tudo por um movimento assim, de entender o impacto que a gente pode ter, que a gente consegue ter, né, no mercado nacional, e começar a abrir portas para fazer isso, basicamente. Então a ideia é, tipo, vocês realmente
saírem cada vez mais debaixo realmente da VTEX e se desenvolverem como uma marca que assim, que já é assim, né? Mas eu entendo que é É, uma questão mais corporativa, talvez, né? exatamente. É uma questão operacional, né? Muito interna nossa. Porque no fim do dia, a loja integrada sempre foi financeiramente autossustentável, né? Ela nunca dependeu de injeção de capital. E muito porque ela é altamente escalável, porque ela é gratuita, né? Então ela realmente traz uma quantidade de leads muito grandes, né? São 40 mil novas lojas criadas por mês, em média, então um volume gigantesco. Então, foi basicamente a tangibilização assim, de uma coisa que sempre fez sentido, né? Tá. E até eu acho que isso já aproveita para a minha primeira pergunta para você, que é talvez eu estou falando isso porque eu acho que a resposta para essa pergunta ela também tem a ver com o que a gente está falando agora. Como que foi para você lá atrás, antes de a gente começar o projeto de rebranding, né? O porquê rebranding? Quando foi que isso foi decidido? Quando foi que isso foi discutido até, né? Por que vocês sentiram que era o momento de fazer o rebranding? Olha, antes de responder o porquê, eu vou dizer até um pouco de um efeito que o rebranding teve, né? Acho que eu e você sabemos que trabalhar com marca é trabalhar com investigação. A gente nunca sabe muito bem o que a gente vai encontrar, né? A gente vai cavucando ali e vai descobrindo. E como a gente tinha acabado de entrar na empresa, eu entrei em janeiro de 2020, né? Esse processo de investigação, ele foi também uma forma minha de imergir, né? Foi uma baita aula, uma baita imersão. E isso não era só eu que precisava, eram todas as pessoas que também estavam lá. Porque quando eu entrei na empresa, e aí eu entrei com um chapéu de branding e de product marketing, né, na época, uma coisa para mim ficou muito clara. A loja integrada tinha muita gente dentro de casa que gostava de falar bastante da loja integrada, que assim, pessoas que sentiam orgulho, né, eram portas-vozes, e isso para a pessoa que trabalha com marca é um sonho, mas também traz um outro lado que é, puta, como é que eu mantenho consistência nessa conversa? Né? E, cara, bom, você sabe, o trabalho da polícia de branding nunca acaba. Não. E nesse cenário, eu vi que realmente tinha muita gente querendo falar muito, mas não sabia muito bem o que falar, ou como falar. Como que eu vendo a empresa? O que a gente faz? Qual é o impacto que a gente traz para o mundo? Né? Pelo que a gente é curioso, de fato? Enfim, todos aqueles fatores de marca. E isso se deve muito a uma construção histórica do produto. Você sabe que ela chegou a ficar parada um tempo e tudo mais? Você conhece essa história? Eu lembro porque as pessoas me contaram no começo do projeto quando eu entrevistava, principalmente Claro. os primeiros, né? Os que estavam lá desde o começo. Mas, por favor, conta para todo mundo. Sim, sim, basicamente o que aconteceu é que a loja integrada ela passou a ser parte constituinte de uma unidade de negócio dentro da Vetex, né? Unidade olhando para micro e pequenos, para pequenas e médias, enfim. E era uma marca dentre outras tantas, né? Ali moravam o X-Tech, o Bora Vender, que ainda está lá, a Escola Bora Vender, enfim. E uma dessas marcas que surgiu eventualmente, que surgiu como um produto, era o tal do GoCommerce. Né? O GoCommerce era uma nova plataforma de e-commerce que a gente começou a desenvolver, antes de eu entrar ainda, e tinha a expectativa de ser uma substituta, eventualmente, à loja integrada. Durante algum tempo, essa era a ideia, né? Depois de desenvolver um pouco mais, de começar a encontrar alguns outros nichos de mercado, ela mudou de cara, ela passou a ter a pretensão de ser um hub de marketplace, enfim. Durante o desenvolvimento, a estratégia foi mudando algumas vezes, e no fim do dia, a gente tinha alocado, né, então, todo o time de desenvolvimento, todo o time de produto para essa marca nova, sexy, que era a menina dos olhos da unidade de negócio SMB, né, que tinha uma capacidade de internacionalização e tudo mais. Só que enquanto esses times ficaram trabalhando nesse produto durante 2 anos, a loja integrada que estava lá no escanteio não parava de crescer, né? Basicamente porque ela independe, né, de uma força comercial, ela tem essa constituição própria, essa proposta de valor independente, autônoma. Sim. Então, em algum momento, isso coincide muito com uma mudança de diretoria e de gestão na loja integrada, né? Muito com a entrada do PH também como CEO, a gente começou a dar um pouco mais de foco. Cara, vamos entender que a gente tem um puta produto aqui com uma puta capacidade de transformação, de impacto social, vamos voltar a olhar para ele com mais carinho, né? E o e-commerce, vamos deixando de lado, vamos desligar, e se no futuro ele tiver alguma pretensão ainda de ressurgir, beleza, mas
loja integrada passou a ser o foco. Eu lembro que no começo, cara, acho que nossa primeira reunião presencial, nossa senhora, gente, imagina isso. Quando a gente fechou o projeto, foi 2 semanas antes de começar. Sim, A gente assinou o contrato em fevereiro, não foi? Tipo, final de fevereiro. foi tipo isso, cara, março, fevereiro. É. A gente, enfim, a gente chegou a ter uma reunião presencial lá atrás. E eu lembro que nessa primeira reunião, eu sentia que a sua preocupação maior ali era realmente de conseguir não só externamente, mas principalmente internamente, conseguir organizar as marcas do portfólio e conseguir Aham. orientar as pessoas para o que elas deveriam defender ou não e o que elas deveriam é, entender, como que elas poderiam entender o papel delas na empresa, né? Então, tanto que uma das coisas que a gente conversou é tipo, cara, essas pessoas precisam participar de forma integral do processo, né? De alguma forma a gente tinha que envolver. Claro que assim, não dá para envolver todo mundo o tempo inteiro, mas elas precisariam saber que algo estava acontecendo, né? Para realmente organizar, né? Organizar esse portfólio de marcas. Mas a verdade é que, cara, tava tudo meio que no começo, assim, sabe? Tipo, a loja integrada, como você falou, ela tem anos já de existência, ela estava já sustentando, mas essa GoCommerce, por exemplo, era uma coisa que era uma promessa, mas também era uma promessa recente que não chegou a acontecer. Cara, eu vou te confessar que na nossa primeira reunião eu fiquei bem confuso, assim, com o portfólio de Imagino. marcas, sabe? Eu não sabia como que eu vou. Tá, a loja integrada. Mas a ideia, porque tinha a questão também da identidade da GoCommerce, que era mais próxima da VTEX, né? E a Uhum. gente, porra, a gente vai encaixar a loja integrada no meio aí, vai fazer parte, ou não, a gente vai desenvolver ela como se ela realmente fosse autônoma, sozinha. Então, isso foi uma questão para mim no começo, né? Essa organização do portfólio. Assim, o trabalho de branding, ele é naturalmente um trabalho de tradução, de organização, né? Então, Uhum. se ele não vem muito com esse propósito, com essa proposta, não faz sentido. Isso que você falou de envolver as pessoas, cara, a gente sabe que a gente não faz marca para a gente faz para os outros, então não faz o menor sentido Ah, ah. fazer isso a portas fechadas, né? É, Não, e, e ela, tipo, e até, desculpa te interromper, mas era imagina. até, tipo, é o que você falou, a marca já estava ali, né? A gente só precisava Sim. conseguir traduzir ela. Na verdade, era aquilo, essa marca que talvez não estivesse recebendo tanta atenção, que é a loja integrada, né, que estava ali no escanteio, ela era talvez a que tivesse realmente. Se a gente for parar para, né, vou dar uma palestrinha aqui, mas quando a gente fala de marca, a gente está realmente falando sobre como as pessoas sentem em relação a uma empresa, a um produto. É o sentimento, né? É meio que a marca ela é criada com o público, né? Não é, a empresa não cria uma marca sozinha, né? Então, se a gente fosse parar para olhar desse ponto, entender que marca realmente é a percepção dos outros, a loja integrada era a única que tinha de fato uma marca, né? Era uma coisa que já estava ali. A gente só precisava traduzir, organizar e passar a comunicar de uma forma um pouco mais direcionada. Então, voltando à pergunta que eu te fiz, né, por que o rebranding? Então, a gente pode colocar que tinha essa necessidade de organização interna, mas eu acho que também, cara, você ali, e eu juro, sei lá, eu fico comovido quando eu lembro que, tipo, você tinha acabado de entrar mesmo, né? Tipo, eu lembro que foi muito bacana, porque eu senti que, cara, quando você conversou comigo, eu também senti que você, porra, ele não é simplesmente um cliente que está procurando o melhor fornecedor possível, não, é um cara que está ali, ele está interessado em alguém para construir uma parceria. Mas eu senti que você tinha olhado para a loja integrada e visto que tinha um potencial grande ali que não estava sendo explorado. Estou certo nessa afirmação? Total, total. Tipo, a força, né, dessa unidade de marcas e tal sempre esteve na loja integrada. E aí é muito engraçado, André, que tinha um outro cenário ainda, né? Como você falou, acho que talvez o mais importante que uma marca consegue conquistar, né, que é a memória, a reputação, a lembrança, enfim, o, a conexão pessoal com o público, a loja integrada já tinha, né? Então não fazia o menor sentido
aquilo ser abandonado, ser reiniciado, enfim, por isso que foi um redesign, um rebranding, né, com uma tradução do que já existia, e não uma mudança radical de posicionamento, nada disso. Mas uma outra marca que estava competindo ali, e a sua confusão ela vem também desse lugar, era a tal da Bora Vender, né? A Bora Vender é uma marca que, cara, ela tem uma força realmente fantástica, ela mobiliza pessoas, assim, porque talvez a nossa marca mais altruísta. Não tem um produto por trás, né? Não tem receita por trás. Ela é uma marca de encorajamento ao empreendedorismo, de entender realmente essa posição que ela tem no Brasil, né, de poder impactar vidas e fazer as pessoas, enfim, começarem o negócio, se reinventarem e tudo mais. E talvez por isso, porque ela tinha toda essa força, e como produto a gente estava no para o e-commerce, ela acabou crescendo durante algum período mais do que a própria loja integrada. Era uma marca que estava mais lembrada, estava mais falada e mais reconhecida. A gente ia para evento, tipo o Vetex Day, levando, bora vender com muita força. Loja integrada, era mais uma das marcas do portfólio. Então, acho que esse trabalho também serviu para a gente olhar um pouco para dentro, né, entender a força que residia na loja integrada e começar a dar um pouco mais de protagonismo para ela. Então, Sim, veio sim. muito desse lugar. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, o Bora Vender, ele ainda era realmente meio que um movimento, assim, não tinha tanto corpo, né? Eu acho que vocês, não sei se já tinha, eu lembro que tinha conteúdo educacional já, eu só não Sim, lembro se sim. estava embaixo do guarda-chuva Bora Vender, já era Bora Vender? Também, porque o Bora Vender sempre foi uma marca que carrega dicas, orientações, encorajamento, então, naturalmente, vem uma carga de educação muito forte, né? Uhum. Mas a gente transformou o Bora Vender, de fato, num negócio de educação quando Aham. surgiu a Escola Bora Vender, que aí sim é uma plataforma de educação com cursos, né? Ela nasce a partir da mãe Bora Vender. Sim, sim. Esse Bora Vender, ele começou por causa do Alfredo, ou eu estou enganado? Ou ele só pegou no bonde depois? Olha, tem muita fábula em cima, né? Eu mesmo não peguei o começo, mas Ah. eu posso dizer a minha interpretação. Aham. Até onde eu consegui coletar pelas histórias, ela nasceu como uma ativação de evento da loja integrada. Então, literalmente, tinha um stand com uma ativação, que você participava de um quiz dentro de uma cabine, respondia algumas coisas sobre o varejo, né? Só que ela já nasceu com logo, a gente sabe que o que ganha logo acaba virando uma marca, né? E ela tinha um argumento legal, ela gerou um envolvimento legal e acabou se tornando uma marca agnóstica, né, própria, com muita força independente. O Alfredo, assim, é muito difícil dissociar, porque o Alfredo, ele estava nessa história junto, né? E ele é essa pessoa que é um puta porta-voz de empreendedorismo, de venda em varejo online em geral, né? Então, ele carregou muito forte essa marca e usou bastante a força dessa marca também, usou a força dele, né, para promover essa marca. Então, essa associação entre os dois, assim, hoje é indissociável, né? Bora Vender é Alfredo, Bora Varejo, todos os Bora são Alfredo, basicamente. Não dá, mas é o ovo e a galinha, né? Não sei mais quem veio primeiro, se Exato, tá aí exato. desse jeito. Só para esclarecer, para quem está assistindo ou ouvindo a gente, esse Alfredo que a gente está falando, gente, é o Alfredo Soares. Hoje ele é conhecido aí como um influenciador, como o Gus disse, é, falando sobre empreendedorismo, de forma geral, mas também fala sobre vendas. Ele foi o cara que era dono de uma empresa chamada X-Tech, que foi comprada pela Vtex, né? Uhum. E aí ele se tornou VP da Vtex, é isso? Isso, isso. Isso. E também é bastante conhecido porque ele tem aquele curso, acho que é Foi gestão. quatro. Gestão 4.0, Gestão exatamente. 4.0, exatamente, com Maton Thales também. Gomes, exatamente. Isso. Então, só para clarear vocês hoje. Hoje ele está envolvido lá com a Vtex também. E, enfim. Então tá, legal. Então a gente já sabe que, pô, você chegou lá na empresa, recém-chegado, viu, né, tudo isso para organizar, viu que tinha ali o potencial da loja integrada. Qual foi o seu primeiro passo na direção do rebranding? Porque eu sei que não é uma coisa que você chega na reunião de segunda-feira às 8 da manhã, ali e fala, pessoal, a gente vai começar um rebranding. Tive uma ideia. É, foi quase isso. Não foi tão difícil assim. Porque
a empresa já estava vindo de um movimento de mudança muito grande, né? A decisão de repente, criar um novo plano para o Loja Integrada, um novo plano dos planos pagos, literalmente, né? Expandir o portfólio de planos, começar a dar um pouco mais de foco, desligar as outras soluções, esse movimento já estava acontecendo. Então, essa conversa, esse bochicho de que, tipo, a marca Loja Integrada deveria também receber carinho, né? Já estava acontecendo. Mesmo antes de eu chegar, já algum movimento já tinha começado de, cara, dar um refresh, assim, vamos, sei lá, mudar um pouco as cores aqui, vamos... tem algumas pesquisas, que depois eu fui encontrar umas pesquisas feitas com o usuário lá atrás, para entender um pouco, né, do que era a proposta de valor da Loja Integrada. Então, era assim, um destino que já estava escrito, né? Eu só fui o felizardo que chegou nesse momento e que pôde executar de fato. E aí, obviamente, como eu te falei, né? Ainda tomei carona nisso para aprender sobre onde que eu estava botando o pé. Pô, com certeza. Mas aí, deixa eu até já deixar uma coisa clara. Quando você estava lá, até quando você entrou em contato comigo, você era head de branding. Era tipo, Branding e Product Marketing. É que Product Marketing é uma área que não existia. Então, eu estava começando a criar essa área, né? E assumindo como Head de Branding, isso. beleza. Rápido parênteses. Hoje você é head de growth. Isso. Growth, na nossa definição, é basicamente marketing, porque tem empresas que trazem growth junto com Customer Ah. Success, né? Mas o nosso é a visão de marketing. Não, eu queria só entender, porque eu acho que eu imaginei, tipo, se hoje o seu cargo é growth, eu imaginei que você não tinha mudado, você só tinha acrescentado outras coisas para se preocupar também. Exatamente. O escopo cresceu alucinantemente. É... eu tive uns momentos de bug mental bizarros recentemente, nesse ano, para organizar toda a informação, mas como o time está crescendo muito, né? A Loja Integrada está num processo de aceleração brutal. Quando eu cheguei, acho que eram 55 pessoas, agora a gente tem 90 e poucas. Se tudo der certo, a gente encontrar as pessoas certas, quem sabe até o final do ano 130, 150, não sei, né? E com isso eu tenho recebido muita ajuda, né? Agora tem pessoas que estão entrando para tocar aquisição, para tocar onboarding, e a gente está com um CMO também, que assim, tem sido uma mão na roda, um puta livre para conseguir organizar um pouco a casa e eu consegui focar também um pouco no que eu estava focando antes, né? Pô, que interessante, cara. Então, tá, então voltando para nossa para o cronograma, não, para a linha do tempo. Então, beleza. Então você chegou lá, então já foi uma coisa meio natural, né? Você já querer começar esse processo, porque era uma empresa que a galera sabia que precisava passar por algum processo de reorganização, de repaginação, enfim, legal. Agora fala para mim. O que você. É que é muito. Essa pergunta é muito. A gente não tem como. Bora. Não tem nem coragem de te perguntar isso. Mas é porque, assim. Você utilizou o processo de branding para aprender sobre a empresa que você tinha acabado de conhecer, estava conhecendo, né? E eu queria te perguntar, assim, tipo, cara, durante todo o processo, teve alguma coisa que você lembra que, tipo, que você aprendeu e que marcou, ficou com você, falou assim, caramba, tipo, nossa, isso é assim, nossa, não tinha percebido que isso é assim. Tem alguma que você consegue lembrar? Cara, tem algumas. Eu acho que uma que é uma coisa que eu gostei muito porque ela acaba se conectando muito comigo, então, de alguma forma, em algum nível pessoal, me desperta algum carinho, alguma atenção, foi perceber como que a loja integrada tinha esse potencial e essa realização histórica, inclusive, de criação de comunidade, sabe? Eu comecei a entender que não era só uma ferramenta, uma plataforma de e-commerce, né? Que ela se sustenta em torno de um ecossistema que tem uma porrada de parceiro, agência, desenvolvedor de aplicativo, influenciadores também, né, embaixadores, porta-vozes que fazem parte disso, e essa descoberta de que, lá na época, né, lá atrás, de que tinha esse tal dessa comunidade, ponto loja integrada, que é um fórum gigante, troca de ideia. Então, ali eu comecei a ver que, quando a gente fala de loja integrada, a gente acaba falando de uma conexão de várias pontas, assim, né? Conectar a pessoa que está começando, que não sabe muito bem para onde ir e tal, com alguém que já é mais experiente, já testou antes, já errou e tem para onde ensinar. Conectar com, por exemplo, uma agência que até então tinha que
assim, receber briefing de cliente, desenvolver, de repente, um tema de loja virtual, alguma função numa loja virtual, e agora tem um produto de prateleira para oferecer numa loja que faz parte do ecossistema de loja virtual, e isso ajuda que está começando também. Então, cara, é uma coisa muito amarrada, assim, isso é fantástico. Eu quero até deixar claro aqui, para quem não conhece também, o que é a loja integrada, de uma maneira simples de explicar, pensem que a loja integrada, ela é uma plataforma de negócio, né? Onde ela conecta com dois tipos de públicos dos dois lados. Então, é o público que, de certa forma, consome, mas também tem um público que produz do outro lado, né? Então, da mesma forma, inclusive é por isso que ela chama loja integrada, por quê? Porque ela é uma plataforma onde você vai lá e você, vamos supor, você quer abrir a sua loja. Você vai lá, abre a sua loja e aí você vai escolher na loja de aplicativos ali, né, na loja de plugins, né, quais são os aplicativos que você quer para o seu site. E aí você pergunta, de onde vêm esses aplicativos? Então, exatamente, esse é o lado da produção que eu falei, né, da plataforma de negócio. Tem um ecossistema de agências e de startups desenvolvendo diversas coisas que as pessoas podem utilizar nos seus sites. Expliquei direitinho, Gus? E, e não só, né, o aplicativo, mas também tem as agências que prestam serviço. Então, cara, você entrou lá, tá com dificuldade de criar, tá sem tempo, contrata alguém, ele cria a loja para você, né, coloca ela no ar, cuida da sua parte de marketing, se for o caso, para conseguir atração de tráfego no começo. Mas eu queria levantar parêntese para um termo que você usou ali, né, que você falou, startups que criam esses apps, assim. Justamente isso é uma coisa legal, porque eu sei o impacto que a loja integrada tem para uma pessoa que está querendo vender online e tem o espaço dela ali, beleza, isso é mais evidente, né, quando a gente comunica a marca. Mas a gente também tem impacto justamente nessas empresas que não tinham cara de startup, que não tinham cara de empresa de tecnologia. Era uma empresa de serviço, de uma agência de prestação de serviço. E quando elas entram no ecossistema de loja integrada, de repente elas passam a ser uma empresa tecnológica, escalável, eles começam a criar as próprias coleções de temas, de banners, de serviços de loja virtual, né? A coisa toda muda, inclusive para esse público. Então, eu acho que é isso que é muito interessante, né? Tem muita engrenagem sendo movimentada no meio disso tudo. Eu quase desisti da minha consultoria diversas vezes durante o processo de rebranding. Eu falei, não, Pode existir, cara. eu vou abrir uma agência que vai prestar serviços para clientes da loja integrada. Vai ser isso. Eu vou padronizar a minha entrega e vou imprimir dinheiro. Foi isso que eu pensei. É uma boa ideia, tá? Eu Continua só sendo vou uma ver o tema opção, né? pronto ali. Só entrar lá, lojaintegrada.com.br/, seja um parceiro, uma coisa assim, enfim. Ai, ai. Tá, vamos lá, Gus. Vamos falar dos podres também. Eu quero saber, antes dos podres, eu quero saber um ponto alto do projeto para você. Não, não, vamos terminar com o ponto alto. Vai. Fala primeiro o ponto baixo. Teve Tá algum bom. momento o ponto baixo, você assim, teve algum momento que você, tipo, cara, falou assim, mano, esse projeto não vai dar, ou não sei, que te deu uma pane, assim, que você lembra. Eu tive alguns. Cara, assim, ó, eu acho que, se eu não me engano, quando a gente começou a conversar, a gente falou de um projeto de 4 meses, uma coisa assim, né? E não foi bem isso. Mas eu sei que não é. Eu sei que um projeto de branding, de rebranding, ele pode durar para sempre, né? Cabe a nós dar um ponto final em algum momento. Exatamente, exatamente. Mas eu sei que a gente começou a passar de 4 meses para uns 6, uns 7, e eu comecei a me questionar, tá bom, calma. Quando que isso vai acabar, né? Já acho que a gente tem que começar a correr um pouco mais. Mas no fim do dia, André, porque estava muito interessante o que a gente estava descobrindo, né? Então a gente estava abrindo muito mais abas de escopo do que a gente tinha originalmente planejado. Então, no fim das contas, foi bom. Não, com certeza, cara. Inclusive, eu já quero deixar, toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou elogiar a sua equipe, a equipe da loja integrada, as pessoas ali que passaram comigo. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha, né, o que a gente chamava de panteão, né, que era uma equipe de profissionais, os principais profissionais que iriam participar de todas as dinâmicas estratégicas, que eram em volta de 14 pessoas, eu acho, né? Acho que é 14. E aí, para cada reunião, para cada, sei lá, para cada tipo de facilitação que ia acontecer, né, para cada assunto, para cada tema do dia, a gente chamava mais alguns outros profissionais de cada área que fossem ajudar a gente para complementar no que a gente precisava de informação. Então eu passei, cara, acho que no total depois eu fiz a conta lá, tipo, tinha dado umas 45, quase 50 pessoas que passaram por mim, Sim. de alguma forma, né? E, é, e eu lembro que
cara, era uma equipe, porque assim, entenda uma coisa, gente. O processo de rebrand é um processo onde você tem que mandar a empresa parar. Você vai literalmente falar para as pessoas: para de fazer o seu trabalho e vem ficar 3 horas comigo aqui discutindo o porquê das coisas. E isso, naturalmente, é recebido com resistência, sempre, né? Então a gente já está acostumado com isso. Somando a isso, nós estávamos num cenário começando uma pandemia, começando aquela situação toda que ninguém nunca tinha vivido, as pessoas tendo que parar de ir para o escritório, tendo que se habituar a trabalhar e serem produtivas em casa, e ainda tinha lá 3 vezes por semana um encontro que iria durar pelo menos 3 horas com diversas pessoas para falar de sei lá o quê, falar o que rebrand, sei lá o que eles querem estudar os custos públicos, não sei o que eles querem. Enfim, Parêntese. Você nunca tinha feito online, né? 100% online. sim, é importante isso que o Gustavo está me dizendo. Eu nunca tinha feito um processo de estratégia de marca online. Eu sempre fui acostumado a fazer presencialmente. Fazer post-it na parede, deixa eu ver, provoca as pessoas, pega tudo aquilo que elas estão me passando de forma não verbal, que é muito importante. Pois é, também teve esse adendo. Eu tive que aprender a fazer isso online. E como eu comecei, isso era um elogio, né? Porque é uma equipe muito boa, porque apesar de tudo isso, né, as pessoas, cara, não só elas estavam ali, mas elas estavam inteiras, elas estavam ajudando mesmo, cara. E no final eu sei que teve muita gente que gostou. No final eu sei que... André, assim, ó, eu já fiz mais de 50 projetos de marca, já fiz projetos de marca de empresa, a maioria projetos de marca de produto, de empresa SaaS também, né, de tecnologia, enfim. E eu sei que é muito comum você chegar num ponto que tu tem mais conversa, acabou, esgotamos aqui o que tem, o pool de conhecimento das pessoas, não vai mais. Se a gente alongou tanto o processo, é porque tinha coisa para ser falada, a gente estava interessado, estava cavando mais, então... Sem dúvida. Sem dúvida tem a ver com isso. Sim, e aí, mas assim, para não fugir da pergunta, eu também quero falar um ponto baixo, um ponto difícil, que foi um dia, Gus. Já peço desculpa, nem sei o que é, já estou pedindo desculpa. Não estou pedindo desculpa, não. Foi Eu pedi desculpa, nem sei o que é. Não, imagina, não foi por você, não, a culpa não é sua. Imagina, era o projeto, era um ponto baixo, porque é aquele momento aquele ponto de inflexão, aquele ponto de frustramento, porque tem, né? A gente olha hoje lá o projeto, tipo, os cases, as imagens, o site novo, o site da marca, parece tudo maravilhoso, mas não, teve sangue, né? Teve muita coisa. E teve um dia, cara, que estava no processo. A gente estava claro, já tinha passado a época de coleta de informação, a gente estava ali na parte de começar a fazer alguns testes, tanto visuais como de posicionamento. Só que, cara, eu acho que a gente estava já, não sei, na quarta revisão, e aí aquilo começou a ficar dentro de mim, eu falei, cara, não, peraí, eu não tô vendo alguma coisa. E aí aquele dia que você abre tudo que você já escreveu, tudo que a gente já tinha passado por todo o processo, começa a ler tudo de novo. E aí foi um dia que eu acho que eu te mandei uma mensagem tarde da noite, e você não respondeu, eu acho. Mas tudo bem, não era melhor você não responder mesmo. Eu tinha perguntado qual que era a música da Loja Integrada. É verdade, eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Deixa eu te contar essa cena. Eu estava no meu escritório, alcoolizado, ouvindo músicas. Criativíssimo. Claro. Ouvindo músicas brasileiras. Eu comecei a montar uma playlist de música brasileira que eu achava que tinha a ver com a Loja Integrada. Eu riscava no quadro, não sei o quê. Eu não sei mais se esse é um momento baixo ou se foi um momento alto, porque realmente eu me diverti esse dia, mas foi por causa de um momento de inflexão, que era justamente por isso, que a gente já estava meio que tentando, e eu já estava naquele ponto que eu não sabia mais se a gente não estava achando a resposta ou se a gente já tinha achado e não estava conseguindo perceber que era a resposta certa, entendeu? Esse foi o meu ponto baixo. Eu queria falar sobre isso para dar um spoiler, mas eu vou esperar um pouquinho, sobre essa questão de brasilidade e tal, mas continua contando. Então temos notícias, então temos novidades. Não, porque spoiler sobre como ficou o projeto. Quando a gente falar de tom de voz, isso vai surgir. Tá, então me fala o ponto alto para você do projeto. Qual que você lembra assim que você falou, puta, agora foi? Cara,
a gente faz um processo de rebranding, faz 1 bilhão de investigações, um caderno de descoberta de 200 páginas, envolve 200 bilhões de pessoas e tudo mais, mas sempre fica uma pontinha de dúvida, né? Será que é isso? Porque no fim do dia, como eu falei, cara, a gente quer fazer essa marca para as pessoas que estão ali também se sentirem reconhecidas, né? Sentirem parte daquilo. E mais, as pessoas que têm muito mais história do que eu que tinha acabado de chegar, ou do que você que entrou de supetão no projeto, identificarem que, cara, aquilo ali, de fato, é o que a loja integrada é, tem sido, vai se tornar, enfim. Então, o momento de apresentação interno para qualquer pessoa é sempre um pouco de, tipo, será que eu estou nisso há tanto tempo que eu fiquei desensibilizado e para mim parece bom, mas eu não sei mais? Não sei dizer, né? E aí foi quando eu puxei, assim, a gente demorou para apresentar para a empresa inteira, demorou meses, na verdade, né? Mas, enquanto isso, até apresentar para todo mundo, a gente foi fazendo algumas apresentações internas. Então, foi um momento que eu puxei, acho que umas 3 ou 4 pessoas que eram muito estratégicas, porque participaram do processo, porque estavam muito tempo realmente na loja integrada, a gente que estava 5 anos e tal. E vamos lá, né? E tentei. E quando mostrei nosso resultado e as pessoas, tipo, se emocionaram, né? Uma pessoa literalmente mareou os olhos, né? Ali foi tipo, cara, é isso. Deu certo, daqui para frente tá tudo bem, entendeu? Isso dá um combustível, né? Um super poder para a gente. É a validação mais importante que tem. Então, acho que foi isso, Sem cara. dúvida. Sem dúvida. Inclusive, quando você apresentou, foi uma semana antes, né, do lançamento oficial para todo mundo, vocês fizeram a Sim. apresentação interna, né? Que foi Uhum. para a empresa toda mesmo. E eu fiquei lá quietinho, né, na sala, só que eu fiquei assistindo a reação das pessoas, né, enquanto você revelava. E, cara, não tem nada melhor do que você ver o, tipo, aquela reação genuína de. Sim. Não é que, tipo, gostei, mas nossa, é tipo, olha ali, aquilo mesmo, é aquilo que a gente sabe, que a gente sempre falava. Eu consigo entender perfeitamente você nesse ponto. Agora vamos lá, eu quero saber de você se. Eu fiquei muito curioso, peraí, antes, o que você falou da brasilidade, que tinha falado do tom e voz. Cara, Não. isso aqui não é um papo linear, tá, sabe? Tá A gente bom, então vamos romper tudo, não tem problema. Não, não, mas é só que você tinha comentado, né? Tipo, tá ouvindo música brasileira e no fim do dia a gente entendeu que a voz da loja integrada é brasileira, fala como brasileiro, fala coloquialmente, fala de um para um, enfim, tudo aquilo que tá no nosso guia e sendo posto em prática. E, e não adianta a gente ter uma deliberação de manual de marca sobre como que a marca tem que se portar e querer levar isso para fora em peça de anúncio, site e tudo mais, se as pessoas que vão efetivamente produzir esses materiais e conversar com clientes e conversar com parceiros não viverem isso no dia a dia na prática, né? sem Então, dúvida. a gente tem feito, cara, esse momento tá muito divertido. A gente está assim, fazendo uma limpeza de discurso, tirando tudo que é termo em inglês de todo lugar que você possa imaginar, e dentro da empresa falando tudo em português. Então, assim, eu até anotei aqui para não esquecer, o buzz, né? Fazer um buzz em rede social virou buchicho, o fator uau virou uauê, spoiler virou fofoca. Cara, agora qualquer pessoa que fala alguma coisa em inglês já, tipo, corta na hora, não importa se é nome de ferramenta em inglês, não quero saber. Agora todo mundo tem que falar português e com maneirismo linguístico brasileiro. Tá muito divertido. Sensacional. E, aliás, isso foi uma das coisas que vocês começaram a modificar primeiro, né? Que foi o tom de voz mesmo da marca. Que logo que a gente fez essa primeira entrega, nem estava muito bem definido ainda, né? A identidade verbal mesmo. Mas logo que a gente fez essa entrega, eu lembro de, sei lá, 2 semanas depois, a gente começar a ver no Instagram mesmo, né? O jeito que vocês escreviam, que vocês falavam no Instagram começou a mudar. E, cara, quando vocês mudaram, eu olhei e falei, cara, era isso, tá muito, sempre foi assim, deveria ter sido assim, tá muito, né? Tá condizente. E eu acho que a identidade verbal acho que foi um dos pontos altos do projeto, se a gente poderia colocar desse Foi. jeito, né? Foi. De uma forma geral, assim, não foi nenhuma aceitação, foi ovacionado, né? As pessoas que viram, assim. E isso é muito legal, porque, bom, você vem no mesmo lugar que eu, de saber que
todo profissional de branding tem que ser um evangelizador, explicar, não é só o logo, não é só a cor de PTO, né? Todo o processo estratégico de definição, de posicionamento e tudo mais. Então, no fim do dia, eu tenho certeza que as pessoas estão se sentindo muito mais conectadas com o logo, com as cores da marca, com a expressão visual, mas ter, assim, uma empresa de 90 e poucas pessoas agora que compra muito essa questão da identidade verbal, né, e está experimentando com isso, se divertindo com isso, é uma educação sempre a educar, né, de que, olha só, trabalhar marca é trabalhar isso, né, a forma como a gente fala, é o que a gente expressa, como que a gente comunica, e isso vem de todo aquele processo de investigação, de público, de mercado, enfim, aquela coisa toda. Eu acho que isso é um prazerzinho especial. Eu acho que até se a gente parar para pensar, cara, do ponto de vista, sei lá, se a gente fosse analisar um rebranding, a parte visual. Não, não, não. Rebranding não pode mais. É reposicionamento em português. Tá? Olá, Começou. olá. Começou. Se a gente for falar de um reposicionamento de marca, a parte linguística, ela traz muito mais, né, sobre esse novo posicionamento do que até mesmo a visual. Porque a visual não são todas as pessoas que conseguem realmente interpretar todos os signos que estão ali no visual para realmente ter uma conclusão de qual é o posicionamento de uma marca só pelo visual. Uhum. Agora, um jeitinho de falar, né, já entrega mais sobre a identidade de quem está Muito, falando, né? muito. E no fim do dia, isso acaba passando por mais do que só o que está posto em texto, né? Porque, por exemplo, a gente fez o nosso vídeo manifesto. Cara, quem é a locutora que vai falar isso? Qual é a emoção? Qual é a voz da maciez que ela tem que ter, que ela vai botar naquilo, né? É. E no fim a gente achou uma pessoa incrível, que é a Simone Kiliar, que é locutora. Eu não vou falar com o aeroporto agora, porque posso acabar confundindo, não quero que ela escute, não sei se é alemão ou Congonhas, mas enfim. Mas ela é sensacional, cara. Trabalhar com ela foi muito bom, porque ela comprou, assim, não é isso, é assim que eu quero falar, é assim que eu me identifico. Então, quando ela se põe naquilo, né, a gente começa a ter uma voz literal, áudio, né, da marca. Ela ganha uma vida muito especial, muito dela. Inclusive a Renata foi a redatora que nos ajudou a definir a parte de identidade visual e posicionamento também. Quando a Renata ela viu o vídeo, essa foi a primeira coisa que ela falou. Ela falou assim: ai, que bom, eles pegaram uma locutora que fez direitinho a entonação que eu queria para o manifesto. Exato. Exatamente. E conta para mim como que tá agora, tipo, depois de 2 semanas dessa divulgação, como que tá dentro, né, da marca? Bom, eu estou conseguindo dormir, que é muito importante, né? Depois de 3 finais de semana, em claro, feito um zumbi, que é muito bom, e espero que o time também esteja conseguindo. É uma puta sensação de alívio, né, cara? Eu acho que, específico, por causa desse projeto, a gente terminou ele, só que ficou sem lançar durante uns bons 4 meses, por algumas definições de emparelhar com alguns outros lançamentos estratégicos nossos, de produto e tudo mais, né? Então era uma coisa que estava na nossa mão e que todo mundo sabia que a gente estava fazendo, todo mundo estava o tempo inteiro, né, tipo, meio que em cima e tal. E a minha marca, a nova marca, posso mudar isso, posso mudar aquilo, espero a nova marca e tal. Então é um alívio gigantesco. É um alívio também para mim, particularmente, aposentar o cubo, porque que era, né, o símbolo anterior da marca, as pessoas tinham um carinho todo especial, mas muito porque é o que sempre foi, né? Você não tinha muito para onde recorrer. Então agora o que a gente abriu é potencial criativo que a gente nunca teve, né? Agora não é mais fazer almofada de cubo, brinde de evento de cubo, máscara de foto de cubo. Não, agora, cara, a gente pode usar o sorriso, pode usar os círculos, pode usar essas cores quentes que vazam. É, as formas circulares trazem também tipo, uma série de movimentos e de significados, enfim. Então, basicamente, para a gente está um parque de diversão, né? De, cara, qual é a próxima peça que a gente pode mudar, né? Qual é a próxima oportunidade que a gente tem de investigação dessa identidade nova? É muito divertido esse momento. E aí eu até tô acompanhando, né, como sempre aqui no Instagram e tá ficando muito legal, cara. Tô vendo ali, é muito legal ver tomando vida, né, aquilo que a gente fez, o primeiro passinho, né, que a gente deu ali foi só, né, fizemos algumas peças só para a gente entender como que a nova identidade ia se
comportar e tudo mais, só que quando você vê ela tomando vida de verdade no dia a dia, é muito legal. E eu estou gostando bastante do resultado pessoalmente. Mas eu queria saber também do ponto de vista de negócio, né? Como é que tá, né? E aí voltando um pouco, né, para o começo da nossa conversa, né, com essa nova organização operacional, como você disse, né, da empresa, associado ao rebranding, assim, como você descreveria os próximos passos, assim, da loja Tá. integrada? Não só os próximos passos, né, mas nessa visão de negócios, qual é o impacto disso? É basicamente em todas as camadas possíveis e imagináveis, né? Porque, cara, a gente vai construir time, a gente quer contratar pessoas que comprem a briga com a gente, que se sintam tão investidas naquilo quanto a gente se sente. Agora a gente sabe o que falar, né? Por onde falar. Cara, é para cá que a gente está indo. É esse desafio que a gente tem, né? De mostrar uma pessoa numa cidadezinha no interior, dono de uma merceariazinha pequena e tal, que nunca pensou que poderia estar online, que ele também pode, que é para ele também, que é de graça. E a gente tem a forma, né, de alcançar essa pessoa em termos de como a gente se comunica, verbal, em termos de que a gente apresenta como proposta, como oferta para ele, enfim. Então, isso acho que dá uma clareza muito grande para a gente em termos de negócio. Por acaso, muito concomitante com o processo de rebranding, de reposicionamento em português, a gente estava fazendo nossos encontros de planejamento estratégico para o ano, né, para 2021 e até 2025, na verdade, e, obviamente, todas as discussões que surgiram dali, discussões de faturamento nosso, de novas linhas de receita, de quem que a gente quer buscar como aquisição, de quem que a gente quer se relacionar como sucesso do cliente, todas partem dessas investigações de marca, né? Então, agora o que a gente tem, na verdade, é uma empresa muito mais madura, né, que entende muito mais o que quer, para onde está indo, que começa a cuspir manual interno, orientação. Cara, vamos lá. Quem é a nossa persona A2, né? A gente tem lá, tipo, a A1 até A4, a B1 e a B2. Quem é a nossa persona A2? Quais são os fatores que a gente tem que se conectam com ela num nível de promessa de autoridade, de entrega de valor imediato, de tirar eventuais medos que ela tem relacionados a custo, a tempo. Isso tudo está virando um manual, né? São várias bíblias que surgem disso e que são usadas no dia a dia por absolutamente todos os times, né? Em todas as definições de, cara, quanto que eu quero investir em ad, em que canal, né? Qual é o tipo de programa de parceria que eu quero desenvolver, qual é a escala de atendimento que eu tenho que criar. Então, basicamente, isso dá vazão para tudo, né? Acho que a gente nunca teve tanta clareza sobre quem que a gente é no mundo, né, quanto depois de um trabalho completo de reposicionamento de fato. E tá sendo natural para a equipe utilizar todo esse material? Naturalmente, mais para uns times do que para outros, né? Ainda mais para quem está chegando ainda, acho que a gente tem que ir apresentando aos poucos, mas as conversas, elas estão fluindo muito naturalmente, sempre se preocupando com o que a gente já descobriu, né? Então, sempre que, sabe, a gente tem lá as personas que a gente não tinha, por exemplo. Se uma pessoa ouviu uma vez a definição dessa persona, naturalmente essa discussão volta, né, nas conversas, nas definições de campanha, de oferta, de ação que a gente tiver que fazer. E aí, para o time que é mais mão na massa na parte realmente de produção de peças, de criativos, de layout, de texto, tá um processo de experimentação super divertido, né? Alguém vai lá, faz um texto, bota para outra pessoa dar uma olhada e começa... A gente está descobrindo, na verdade, né? Porque no fim do dia, lançar uma marca é começar uma aposta, né? Cara, tem uma aposta muito educada, muito validada de que esse é o caminho, mas as marcas são vivas, então elas vão se modificando, a gente vai vendo o que funciona de fato, onde que tem excesso, onde que peca, e esse momento maior de construção desse primeiro ser embrionário, justamente nesses primeiros momentos em que a marca acabou de ser lançada, né? Que a gente começa a botar à prova algumas coisas que a gente tinha assumido e ver se, puta, é isso mesmo, é por aqui ou não, isso aqui precisa ainda de um ajuste, enfim. É bem legal. Eu imagino, eu nunca tive essa experiência de ver de dentro, né? Eu nunca Sim. fiz a gestão de uma marca. E eu acho que talvez nem você da forma que você está vendo hoje, né? De uma forma tipo, tão macro, ampla, conseguindo ver todos os departamentos. Não. Eu imagino que deva estar sendo, cara,
enriquecedor. Pessoal das antigas, né? Eu sei que você comentou que quando você, no ponto alto, né, foi quando você mostrou para algum grupo seleto de primeiras pessoas, né, como que estava sendo o resultado e elas se emocionaram, você gostou. Essas primeiras pessoas tinham o pessoal das antigas? Queria saber como é que foi. Tinha? Porque assim, tem uma galera que está lá na loja integrada desde a fundação aí, né? Então, Sim, tem. esses caras era aquilo, né? Tipo, que você falou no começo do podcast, cara. A gente tinha criar um equilíbrio, que a gente tinha que equilibrar aquilo que a marca tinha nascido para ser lá atrás, que estava sendo que ainda representada por esses funcionários 01, 02, né? E ao mesmo tempo a gente tinha que conseguir entender todo o universo novo que a marca já estava se comunicando com, né, para conseguir organizar isso. Mas eu queria saber realmente como é que foi para esse pessoal das antigas esse processo, como o resultado. Tem uma pessoa que está, acho que está uns 5 anos lá, depois tem que conferir direitinho, a loja integrada tem 8, né? Uhum. Que há uns 2 meses, assim, a gente não tinha lançado ainda a marca, nada, ele veio me procurar assim, Gus, pode apresentar de novo para mim? Foi uma coisa que me fez tão bem, eu fiquei tão feliz, e, tipo, eu queria ver de novo, só para, sabe, tipo, eu acho que muito que esse sentimento de que, caraca, a coisa ganhou um corpo, é isso, né? Teve uma tradução legal. Mas, no geral, eu não percebi nenhuma pessoa que olhou para aquilo, putz, não é bem por aí. Mas nenhuma. Acho que isso é um acerto muito grande nosso, no final das contas. E tem uma das pessoas, que é o Udley, que por acaso, ele não estava quando a gente começou o projeto. O Udley é um dos 2 cofundadores da Loja Integrada, lá atrás. Ele tinha saído da Loja Integrada, se não me engano, voltou, saiu de novo, não lembro muito bem, quer dizer, eu não vi isso, né, mas pelo que eu vi de relato, ele voltou agora, ele está participando ativamente. Ele também se identificou, no fim das contas, entendeu? Então, acho que não teve nada, nenhum pecado cometido contra o passado, né, muito pelo contrário, realmente uma tradução, uma valorização da história até aqui. Sim, sim, né? Eu gosto de falar, branding é tradução, né? Não é criação. E eu acho que no caso da loja integrada foi mais do que uma tradução, foi um amadurecimento mesmo, né? Foi, foi muito bacana realmente participar disso tudo. Eu queria fazer uma pergunta que talvez seja mais pessoal do que né, sobre a loja integrada, mas uma das coisas que mais me impressionou, não me impressionou, mas a que me aqueceu o coração quando a gente se falou pela primeira vez era de fato porque você era um responsável da área de branding, né? Então, tipo, eu queria saber a sua opinião, né? Se você acha que toda empresa deveria ter um departamento de branding, né? E por quê? Cara, você pergunta uma pessoa que é suspeita para falar, né? É óbvio que eu vou dizer que sim. E eu acho que isso é muito legal porque a gente vê que tem muito profissional que lida ou com design, gráfico, às vezes, ou com marca em geral, que acaba tendo um pouco de dor de cotovelo, né? Porque muitas vezes a gente é visto meio como um artista, tal, que não tem muito impacto em negócio, então não vai ter discussões em altas esferas, de altos executivos, não vai ter impacto muito grande na empresa, enfim, acho que isso é uma dor, uma preocupação recorrente, ainda mais para quem está se formando, né? E no fim do dia é muito pelo contrário, né? Quando você tem certas coisas que se você não parar para investigar, não vão ser investigadas. Se você não parar para questionar, para arrumar um pouco a casa, não vão ser arrumadas, né? E quando você faz isso, justamente é o que eu te comentei, né? A gente desmembra em discussões que permeiam todos os times. Então, cara, se é para esse público que eu quero falar, se eu quero valorizá-los por esses aspectos, né, do que eles procuram, de como eles interagem com marcas ao redor deles, se essa é uma força que a gente tem, que o meu público está procurando, e que a concorrência fala pouco ou fala mal, naturalmente, o time de produto, quando for desenvolver novas funcionalidades, não vai orientar o roadmap de features, né, deles, a linha do tempo de novas funcionalidades com base... Eu quase te atropelei aqui agora, porque você saiu falando tanta palavra em inglês aqui que eu falei, não, peraí, eu peço onde a gente desculpas, tá? espero que você corte essa parte, mas enfim,
Não tem como você definir uma nova funcionalidade sem passar por essas investigações, né? Essa caixinha de Pandora que a gente abre. E aí, esse produto delineou isso, naturalmente, o time de engenharia, né, vai desenvolver a partir dessa definição. As definições todas de mercado endereçável nosso, de para onde a gente quer crescer, de que forma, né, se a gente quer, eventualmente, sei lá, cara, será que a gente vai adquirir uma empresa? Será que a gente vai crescer por conta própria? A gente vai fazer uma parceria X com quem? Tudo isso passa por essas investigações. E no fim do dia, o time de marca mesmo tem essa responsabilidade de olhar para todas as pontas e fazer a conexão entre as pontas, né? Que eu acho que isso que é muito legal. Então, o trabalho de marca ele também é muito responsável por quebrar eventuais silos que possam existir, né? E no fim do dia, acho que uma coisa importante de notar e de falar, deixar registrado você pode não ter um profissional de marca, um time de marca, mas a marca vai existir. A marca é uma coisa que está posta no mundo. É a percepção que as pessoas têm, né, e a forma como a gente fala. Se não tiver ninguém olhando para isso, essa percepção e o que a gente está falando, e como a gente está se planejando para crescer, ela vai ser muito mais acidental do que ela poderia ser. Ela vai continuar existindo. Só que se você apostar num acidente, você está apostando numa coisa que você não sabe lá na frente o que vai dar, né? Tipo, o resultado é muito mais imprevisível. Então, trabalhar com marca, ter profissionais olhando para isso, é também dar mais previsibilidade para a empresa. É também assumir controle, né? Assumir as rédeas da narrativa. Eu queria terminar falando mais uma coisa que tem a ver com posicionamento de marca. Eu acho que quem não lida com isso no dia a dia pode ter a impressão, muitas vezes, de que para cada produto que existe no mercado, para cada serviço que se ofereça, existe um posicionamento certo. É isso aqui, eu tenho que identificar qual é. Mas não é, né? O posicionamento é uma coisa criada. É a gente que tem que entender qual é o mais forte, né, para assumir esse lugar no mundo que, de repente, o outro não assumiu. E se você não parar para se perguntar isso e para desenhar isso, existe a chance de que você vá pelo lugar comum, né? E você fica afundado naquela definição óbvia do que é o seu serviço e seu negócio. Mas se você parar para investigar de fato e escolher e se posicionar com intenção, você consegue cavar um espaço no mercado que ninguém vai tomar depois de você. Que a chance de alguém tomar são muito pequenas, porque não é acidental, é proposital. Né? Então, bom, acho que tem vários valores, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando do porquê, né? Mas sim, definitivamente acho que é importantíssimo ter olhando para isso estrategicamente, né? Com intenção. Eu até fiquei em silêncio um tempo depois, porque isso, eu acho que... Matheus, temos quantos cortes aqui nessa resposta do Gus? Que, meu Deus do céu, para trazer o Gus mais vezes, né? Deixa eu contar uma história. Eu estava lendo um livro sobre posicionamento de marcas no ano passado, retrasado, nem sei mais, não quarentena, nem sei que ano que a gente está, 2027, sei lá. Que contava a história do... Lembra do Cake Pop? Uhum. Isso não fez tanto sucesso aqui no Brasil, eu acho, mas nos Estados Unidos explodiu, né? Que é um bolinho redondinho que fica num palito, né? Cake Pop vem de lollipop, né? Que é o pirulito, só que feito de bolo. E aí era basicamente, esse livro está fazendo uma investigação sobre esse caso, né, de posicionamento de marca, de como é que o nome Cake Pop surgiu. Em determinado momento, é de se imaginar que, cara, se alguém botou um pedaço de bolo num palito, dizer pedaço de bolo no palito te dá algumas expectativas sobre aquele produto. O que você pode esperar de um pedaço de bolo no palito, né? Pedaço de bolo geralmente é uma coisa que você senta para comer, você dedica um tempo para aquilo, né? Existe um tamanho de fatia de bolo que você espera, e de repente quando você pensa naquela fatia de bolo no palito, a coisa fica bizarra, não faz sentido, né? Não. Quando você pensa em andar comendo aquilo, também não faz sentido, ele não ele é um item de café, que café você para e perde um momento naquilo do seu dia e tal, para se desligar do mundo. Um pirulito você anda na rua, ele vira um snack. Então, quando você tira a imagem de bolo no palito e passa a explicar para as pessoas que é um pirulito de bolo, de repente você inverte completamente a lógica, né, e a expectativa que a pessoa tem daquilo. Um palito no bolo é uma coisa que vai ser razoavelmente barata, que eu vou pegar aqui andando na rua, vou comer por aí. Então, escolher o nome, ou a forma como você comunica o seu produto ou serviço, é escolher a categoria onde ele está. Se eu falo que existe uma padaria, as pessoas têm uma expectativa do que é uma padaria, mas se eu deixo de ser uma padaria e passo a virar
qualquer outra coisa, sei lá, um café, uma coisa assim, você começa a trazer novas expectativas das pessoas, e aí a sua chance de frustrar o público que você quer ou não, ela é muito maior ou menor, né? Quanto mais você tem a clareza de qual é o posicionamento que você quer para sua empresa. Acho esse caso maravilhoso do Pick Pop. Não, é fantástico, Gus. Meu Deus, que livro que foi esse? Ai, cara, eu não falei o nome porque, obviamente, não lembro o nome, mas, Não, tudo é o bem. nome, não, mas eu vou procurar enquanto a gente se fala e aí eu te digo no meio do Cara, call. eu acho que é porque assim, eu quero só dar uma ênfase nisso que a gente está falando, não que precise, tá? Só o que Uhum. você falou já é o suficiente. Mas se a gente fosse conseguir colocar em termos, em exemplos, como o Gus acabou de dar um exemplo, né? Ele falou sobre a estranheza, né? Como você remove a estranheza de um produto através de um posicionamento certo. Beleza. Agora, isso acontece quando para coisas mais simples, coisas mais do dia a dia, não precisa ser remoção da estranheza, né? O posicionamento ele serve para simplesmente as pessoas saberem qual que é a tua. Eu gosto de falar qual que é a tua. Então, por exemplo, se você for uma academia, né? Uma academia que você, o que você for falar sobre a sua academia, que você é uma academia que tem aparelhos com tecnologia, que você pode falar ali com alguém se você precisar, vai ter um personal para te atender, mas tá, isso é uma que a maioria das academias fala, só que vocês entendem que não tem uma defesa, não tem uma escolha, não tem uma promessa, não tem uma mensagem, né? Então eu sempre lembro de uma academia que tem não sei se tem mais, na verdade, nos Estados Unidos, que é um ótimo case para falar sobre posicionamento, que é uma academia feita para todo mundo que odeia academia. Uhum. Então, todas as coisas que, se você for numa academia convencional, que são coisas que podem afugentar alguém, como um cara gritando, como um cara soltando pesos com força no chão, um cara usando pouquíssima roupa para tapar apenas as partes importantes, esse tipo de coisa que te intimidam, elas são proibidas nessa academia. E quando eles assumem esse discurso, eles até criam um léxico, né? Eles criam uma palavra que eles têm uma expressão, né? Que é no gym intimidation. Então é como se Uhum. fosse proibido intimidação na academia, né? Eles inventam a palavra gym intimidation. E mais do que isso, eles colocam dentro da academia um botão, tipo um alerta, que se você se sentir intimidado por qualquer um desses motivos a qual a academia é contra, você vai lá, aperta esse botão e não vai fazer barulho, não é uma sirene, mas você aperta esse botão e eles vão remover essa pessoa de uma forma bem discreta, não vão fazer escândalo nem nada. Então, o simples fato, se você olhar, se eu te mostrar fotos dessa academia e de uma concorrente, elas são iguais. Talvez as Uhum. cores sejam diferentes, mas os aparelhos são os mesmos. Tudo estruturalmente é a mesma coisa. Se elas fossem falar sobre tecnicamente o que cada uma das duas oferece, é igual. Só que uma delas tem uma defesa, tem um posicionamento. Então, a chance de ela conseguir não só atrair as pessoas certas, mas como fomentar uma comunidade, como que a gente tem falado sobre a loja integrada, é muito maior. Eu queria só falar desse exemplo também. Ó, você tinha perguntado o nome do livro em inglês, né? É Obviously Awesome. Ah, você me How to indicou esse Nail... livro. Ah, você conhece? Não, você me indicou ele. Ah, eu te indiquei. Bom, não é à toa. Daí pro Danford é incrível, mas é muito legal mesmo, porque além dessa questão de criação de comunidade, tem isso, né? De como é que um posicionamento te bota na expectativa certa. Se por acaso eu tenho um restaurante e as pessoas... E aí eu tenho, sei lá, um mixologista muito bom, tenho drinks muito bons. Eu vejo que as pessoas estão indo lá, e as pessoas que estão mais felizes são as pessoas que estão tomando drink, eu posso, eventualmente, entender como meu público está usando e percebendo aquilo e mudar. E deixar de falar que é um restaurante e falar que é um bar. Quando eu te falo restaurante, você espera uma coisa, quando eu te falo bar, você espera outra. Sim. E, de repente, se eu não chamar aquilo de bar, eu estou perdendo de trazer um público que é extremamente engajado, que poderia ir lá sempre, e não está Uhum. indo porque eu estou falando restaurante, eles estão esperando uma coisa completamente diferente. Então, às vezes, é muito sobre isso. Tipo, cara, deixa eu perceber qual é o valor que as pessoas estão tirando daquilo. Às vezes, não é o que eu achei que era, né? Surge uma oportunidade no meio do meu negócio que eu tenho que investigar
e monetizar mesmo, né? Tipo, e Sim, sim. trazer valor para isso, enfim. E isso é só mais um exemplo do que a gente estava conversando, por exemplo, da própria linguagem da loja integrada, a nova linguagem, né? O fato de você, por exemplo, ter proibido qualquer expressão inglesa, né? Qualquer expressão americana, porque realmente essa não é a loja integrada, não é assim que a loja integrada fala. E o fato de ela não falar assim deixa mais claro para as pessoas o que ela é, né? E o que ela acredita. E faz esse posicionamento funcionar de uma forma mais eficiente. Né? E mais importante, né? Não é como o público fala. Então, deixa eu falar como eles, né? Como cada pessoa que está entrando aqui. Se eu não cobro em dólar, por que que eu vou falar da API, do e-commerce, ou do que quer que seja, né? É Enfim. engraçado a gente falar hoje, né? Porque a gente, acho que do processo, acho não, do processo no, da etapa de coleta de informação do processo estratégico, cara, a parte que a gente mais ficou foi na parte de estudo do público, né? E não é à toa, já é um público muito vasto. Empreendedores brasileiros, né? Tipo, você, porra, empresários brasileiros, é muita gente, é muito tipo de gente, né? E é realmente, hoje olhando para trás, a gente só consegue dar os pontos quando a gente olha para trás, né? Então, hoje, olhando para trás, eu penso, nossa, mas era óbvio que a gente ia ficar tanto tempo estudando isso. Mas quando a gente começou, não era tão óbvio, né? É um mercado de mais de 50 milhões de pessoas. É só É, isso. Como é que você traduz isso, né, e consolida em uma cartela de frente e verso, explicando o que que essa pessoa quer, de onde ela está vindo, para onde ela está indo? Você tem que conhecer exatamente. muito bem do assunto para conseguir traduzir, né? Querido, nosso papo está chegando no fim. Eu queria saber se teve alguma coisa que a gente não tocou durante a conversa, que você queria falar sobre o projeto ou sobre a nova loja integrada. Não, cara, vi totalmente sem expectativa. Ah, eu Foi uma, também. uma conversa aberta mesmo e no dia acho que a gente falou de um pouco com tudo, né? De tudo um pouco. Exatamente. Só para vocês entenderem, gente, esse podcast ele não tem roteiro, a ideia nunca foi que tivesse. Nesse caso aqui com o Gus, eu até separei 3 perguntinhas que eu queria citar aqui durante a conversa, mas as coisas foram bem fluídas, assim. Eu estava, na verdade, com receio do tempo, né? Aconteceu o que eu imaginava, passou muito rápido. Se a gente quisesse, a gente ficava aqui bastante tempo conversando sobre isso ainda. Isso porque a gente nem saiu, a gente só começou a sair da loja integrada no final, né? Se a gente tivesse saído desde o começo, a gente ficava muito mais tempo. Eu quero te fazer uma Mas, pergunta, na verdade, porque lá no começo da minha carreira eu vim de agência de criação de marca, né? Então, eu estava no seu lugar, que você cria, põe no mundo e a Deus dará, e vamos ver o que acontece. É, e quando eu comecei a trabalhar com gestão de marca de fato, eu comecei a entender que o bicho era muito diferente. sim, Mas você vê o que, nossa conversa e tudo mais, eu e o time que estão lá ainda gostamos de botar a mão na massa, né, de fazer o negócio mesmo. sim. Então, eu queria entender de você, cara, como é que foi, né, trabalhar com um cliente que dá pitaco e que entra, inclusive, como é que você sentiu quando a gente falou, cara, eu quero botar a mão no arquivo do Illustrator, né? É Como é que isso verdade. te soa? Que eu sei que deu um calafrio na espinha ali no começo, enfim, me conta um pouco. Você citou isso para mim, acho que foi numa das primeiras reuniões, cara. Acho que Foi. tipo, você falou, "Ah, não, não, porque aí na parte de design eu vou querer estar sentado atrás do diretor de arte com o Illustrator aberto." Aí eu lembro que eu até brinquei, eu falei assim, não, beleza, então faz isso comigo, tá? Deixa ele passar o arquivo para mim, faz isso comigo, porque eu não sei se ele vai ser muito receptivo a isso. Mas, cara, a verdade é que eu percebi bem rápido que eu poderia ganhar muito mais com esse jeito de vocês do que a perder, tá? Porque quantas vezes a gente não, né, a gente, eu digo que você que trabalha com comunicação do lado de que está, né, que atendendo clientes. Quantas vezes a gente não para reclamar de cliente, né, que não deixa a gente fazer o que a gente quer, cliente que fica impondo coisas, né, a gente reclama disso, mas não é tão simples assim também você perceber quando você tem um cliente que de fato está disposto a construir alguma coisa junto com você.
Porque nesse momento, é como você brincou, Gus, é muito fácil o pessoal da criação, né, encher o ego e falar assim, não, peraí, mas esse trabalho é nosso, quem que são eles para, né, começar a dar pitaco desse jeito e tudo mais. Mas cara, eu quero deixar claro que para mim foi muito benéfico, muito mais benéfico ainda para o projeto. Mas para mim foi, cara, assim, se eu tiver que falar que alguma coisa de ruim que isso trouxe, se é que foi ruim, foi simplesmente que eu tive que realmente ter uma conversa com a minha equipe para alinhar eles né, com esse relacionamento que a gente estava carregando. E assim, para mim não foi surpresa, porque desde o processo de coleta de informação que a gente começou, cara, a facilitação era dividida entre eu e você. Você me ajudava muito ali durante a facilitação. De novo, gente, lembra? Eu estava fazendo uma facilitação para um call de que sempre tinham pelo menos 20 pessoas, né? Pela primeira vez online na minha vida. Então, tinha muita coisa ali que me deixavam inseguro. Tinha muita incerteza, né? Além das incertezas naturais de um processo de estratégia. Então, o fato de você e a sua equipe terem essa postura de colaboração mesmo, de como se fôssemos uma equipe só, cara, foi muito bom. Eu tenho certeza disso. E eu até comentei isso em alguns lugares, não lembro quais, eu já falei tanto desse projeto em tantos lugares. Vou continuar falando, por sinal. Que eu não teria, eu sei que, cara, não teria sido tão bom assim se não fosse por você e se não fosse pela equipe, pela sua equipe. Inclusive, até fiz um stories outro dia falando do Johnny, né? O João, que é o designer lá. Porque, cara, chegou num momento ali mais para o final da conclusão do projeto que eu já não fazia, eu não fazia nem juízo de valor. Com quem que eu estava falando? Se eu estava falando com o diretor de arte da Manifesto, se eu estava falando com o João, se eu estava falando com o Gus, ou se eu estava falando com, sei lá, o meu estagiário, porque realmente, cara, foi muito a quatro mãos, né? E eu aproveito e já devolvo essa pergunta para Tigas. Você acha que isso é um jeito de vocês de trabalhar e vocês trabalham assim com os seus fornecedores? Ou você acha que foi uma coisa mais específica do rebranding que acabou indo para esse lado? Assim, acho que é muito de time, né? Mas no fim do dia, a gente está trazendo pessoas que são muito apaixonadas pelo que elas fazem, né? Então, cara, qualquer designer, e aí indo especialmente para esse projeto, sabe como é ruim criar sozinho, né? Não poder trocar. Então, no fim do dia, quanto mais pessoas você tiver para trocar ideia, para validar hipóteses e tudo mais, puta, melhor. Né? Nesse caso, a gente ainda tinha uma equipe muito enxuta de designers, né? Quando você começou no projeto. Então, ter essa extensão foi, como você falou, foi como crescer o time, né? Foi ter mais pessoas para olharem, para experimentarem juntos. Sobre se é uma coisa mais de empresa ou não, eu percebo mais isso acontecendo sim do que não, né? Porque no fim do dia, se você é muito apaixonado, você não quer só largar, você quer pegar um projeto, você quer ter um pouco do gostinho, né? Até eu, né, cara? Tipo, quando eu comecei a entrar mais em vaga de gestão mesmo, de começar a ter time e tudo mais, cara, sabe, quanto mais alto na hierarquia você tá, né, ou o que quer que seja, mais distante você fica de botar a mão no mouse. E eu me coço para botar a mão no mouse. Eu adoro. Eu estava conversando essa semana agora. Tem o Aloysio, que é nosso gerente de aquisição, né? Tinha que fazer umas peças de ads e tudo mais, estava com pouco designer para o tempo que tinha que fazer e tudo mais. Ele começou a falar, cara, vamos ver como é que a gente pode fazer, se tem alguma indicação de pessoas para terceirizar e tal. Eu falei, olha, me passa o formato, se você quer, de repente eu faço, eu posso fazer. Ele, não, beleza, mas também não quero já trabalho, deixa eu pegar aqui um fornecedor. Não, eu faço, não tem problema, eu posso fazer. Uma coisa que eu mais quero é pegar no mouse do dia e fazer um pouco disso, né? Então, acho que isso fala muito sobre paixão nossa, né? Inclusive, eu lembro que teve diversas vezes ao longo do processo, você ficava me mandando mensagem, me xingando logo após a nossa reunião de entrega, porque você não conseguia se concentrar nas suas reuniões que você estava, porque você estava pensando no grafo, e você estava pensando em formas de tipo, mudar a curva e tudo mais.
Cara, mas eu também fiz isso nesse projeto. Teve um momento ali que você lembra, eu peguei e falei assim, não, pera aí, gente, me dá mais uma semana, deixa eu tentar uma coisa aqui porque eu também não consegui, eu precisei sentar deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aquilo ali. Quanta Viu? curvinha a gente fez, né, cara? Que bizarro. Nossa Senhora. O mesmo logo que tá lá agora deve ter passado por umas 50, 60 versões, não mais, sei lá. Sim, só aquele foi mais de 60. Só aquele foi mais de 60. Mas então tá bom, Gustavo, Bom, show. não Que dá, prazer não. falar com você sobre esse projeto, cara. Foi muito bacana de verdade, foi muito bom para mim. E vamos continuar falando, né, sobre ele ainda. Eu acho que é um projeto que o projeto de reposicionamento terminou semana passada, mas aí começou o novo projeto da marca, que está só começando, vocês estão começando a fazer tudo agora. Estou muito ansioso para ver tudo que vai rolar. E eu queria te agradecer por você estar aqui, né? Queria deixar claro também já que é um privilégio para mim, cara, poder, sabe, tipo, não só estar conversando com você aqui, mas ter realmente construído algum tipo de amizade com alguém que era minha contratante. A gente que você, por mais que tenha trabalhado só lá atrás, no meu lado da equação, quem trabalha com comunicação sabe, não é fácil, essas coisas não são comuns de acontecer, né? De tipo, Não é. ficar de realmente ser construído um relacionamento pós-projeto. Então me sinto muito privilegiado e te agradeço muito por ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente. E é isso, cara. Estou ansioso para ver os próximos anos da loja integrada. Bom, obrigado também pelo convite. Quando a gente resolver mudar de marca de novo daqui uns 3 ou 4 anos, a gente se fala. Você sabe meu número. Você que está aí escutando ou ouvindo, eu agradeço a sua audiência também. E fica ligado que o próximo episódio provavelmente ainda será com a loja integrada. Eu revelo para vocês o convidado no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir, eu faço bastante conteúdo para lá também. É André, 2_Lona, tá? Eu vou deixar aqui, eu não sei se o Gus quer deixar o contato dele, mas se você tem ou pensa em ter uma loja virtual, por favor, lojaintegrada.com.br, né? Pode ir, pode confiar. Essa daí eu sei, essa daí eu conheço. E como que é o site da marca, Gus? Para você quiser conhecer a nova marca da Loja Integrada, né? Saber tudo que a gente fez? Lojaintegrada.com.br/marca. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto tudo que a gente faz. Maravilhoso. Por isso que é bom, por isso que funciona. Então é Quero saber isso. como é que você vai ter sua loja lá e o que você vai vender. Mas aí a gente se fala. Cara, essa resposta está na ponta da língua, eu só não vou revelar para a audiência aqui. Naturalmente. Quando parar o recording aí, você me Quando conta. parar o recorde, deixa eu encerrar aqui e aí eu já falo para você o que é. Gente, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.